Olá, aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Alexandre de Jesus, o seu professor de redação. Seja bem-vindo ao canal O Ponto da Redação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os famosos vícios de linguagem. Sim, os vícios de linguagem são aqueles elementos que nós costumamos utilizar sem perceber, são falhas que nós cometemos constantemente e elas, na realidade, precisam ser reparadas. Elas são caracterizadas como marcas da oralidade, ou seja, aquilo que nós utilizamos no dia a dia, mas que não deve fazer parte do nosso discurso. Vamos então iniciar a nossa aula sobre os vícios de linguagem. Porém, antes de mais nada, é importante que você faça aí a sua inscrição no canal. Inscrevendo-se no canal, você terá acesso a todas as postagens que nós realizarmos e aí você conseguirá se manter atualizado em relação ao conteúdo que é de qualidade. Bom, vamos observar quais são os nossos objetivos, ou seja, aquilo que eu preciso assimilar ao longo dessa aula. O que eu preciso absorver ao longo dessa aula para que então eu consiga realmente, é uma comprovação de que eu realmente entendi, de que eu dominei esse conteúdo. Então, o primeiro passo é identificar o que são vícios de linguagens e desenvolver estratégias para desconstruir essas marcas da oralidade. A partir do momento em que eu conheço esses vícios, sei quais são, eu vou então conseguir desenvolver estratégias que vão, de certa forma, cada vez mais afastar essa construção do nosso dia a dia. O que são vícios de linguagem? Bom, vícios de linguagem são palavras ou expressões ou até mesmo construções que desvirtuam, ou seja, tiram o foco, tá? E desconstroem ou dificultam a manifestação de uma ideia. Então você tem uma ideia a ser explicitada, entretanto o vício de linguagem ele interfere nesse processo, gerando, em alguns casos, gerando até uma outra ideia. O descuido por parte do emissor, ou seja, aquele que fala, um dos elementos da comunicação, ou o desconhecimento da norma culta são os principais responsáveis pela falha. Então você tem dois motivos para isso. Ou o falante ele desconhece exatamente a norma culta, beleza? Ou um dos outros motivos que você pode ter aí é exatamente o descuido. Às vezes, no dia a dia, na pressa em que você vai construir o seu discurso, dependendo do contexto em que você esteja, você acaba realmente cometendo aí alguns vícios de linguagem. Eu sempre brinco com os meus alunos que em algumas situações você é, de certa forma, levado, né, a produzir um vício de linguagem em virtude do contexto em que você está. A tendência é que você se deixe levar pelo ambiente. E aí eu brinco dizendo o seguinte, imagina se você estiver numa situação em que você está lá dirigindo o seu carro ou com o seu familiar, e aí o veículo do seu familiar ele é abordado por um meliante, e você não tem, nesse momento, uma reação mais adequada de acordo com a norma culta. Você não pode dizer ao bandido, ao humilhante, senhor, aguarde um instante por obséquio enquanto eu retiro os meus pertences para que o senhor possa, então... Você vai levar um tiro, você vai ser agredido nessa situação. Então é muito comum que você responda, já é, irmão, valeu, tá bom, tranquilo, valeu, tranquilo, calma, calma, já é, beleza. Você está se utilizando de um vício de linguagem. Ok? Mas por conta do contexto. Mas olha que interessante, você sabe que é um vício de linguagem e você não utilizou simplesmente por desconhecer, mas a situação, ela não propiciou, mas ela forçou, de certa forma, esse tipo de utilização. O que não deve acontecer, por exemplo, dentro da sua construção textual. Então, vamos conhecer os vícios de linguagens, ou seja, quais são esses elementos que aterrorizam a nossa vida. E por falar em aterrorizar, olha quem chegou aí. O barbarismo. O barbarismo lembra dos bárbaros, né? Aula de história. Então, o barbarismo nada mais é do que o desvio gramatical, que divide-se em desvio gráfico, ortoépico, prosódico, semântico, morfológico e mórfico. E aí, eu coloquei alguns exemplos aqui para você. Olha, um barbarismo que faz referência aí ao barbarismo gráfico é você, por exemplo, escrever ontem com H, bueiro, você escrever com O, bueiro, rubrica, você escrever com o acento, né, o acento agudo aí, né, na sílaba ru. Vamos observar então se realmente estão corretas essas colocações. Olha lá, qual seria a correção para isso?
Ontem com H, não tem H, então é um erro gráfico. Eu vou retirar esse H, olha ali, ó, ontem, na parte de baixo aqui, sem o H. E para boeiro, correto é bueiro, com U. Rúbrica, correto é sem o acento agudo, rubrica. É muito comum que você também erre essas duas palavras, tráfico e tráfego. Quando eu falo de tráfico, eu estou falando de um comércio ilegal. Quando eu falo de tráfego, eu estou falando do fluxo, tá? De pessoas ou de veículos. Cidadãos também não existe, são cidadãos, tá? Então, essas falhas são configuradas, são caracterizadas como barbarismo. Temos também o arcaísmo. O arcaísmo nada mais é quando você utiliza uma palavra ou uma expressão ou uma construção sintática que já não é mais utilizada no nosso dia a dia, ou seja, pertenceu à norma culta lá no passado. Hoje não faz mais parte da nossa língua, ou seja, não está contextualizado. Exemplo, ninguém não fala mais em política. Ninguém não. Opa, peraí, Jesus, mas qual é o erro em ninguém não? Perceba aqui que o não está destacado. Então significa dizer que eu não posso utilizar a palavra não, ou advérbio de negação, não, entre uma palavra de valor negativo e um verbo. Olha aqui, ó, palavra de valor negativo e um verbo. Então, eu não posso utilizar esse tipo de construção. Vós-me ser poder-me-ia, saiu. Vós-me ser poder-me-ia ajudar? Essa construção está mais clássica para você, mais nítido para você, de que nós temos aí uma construção arcaica, tá? O vós-me ser hoje é você. Então, você poder-me ajudar e não vós-me ser. Vossa mercê também não. Beleza? Então, construções como essa configurou aí exemplo de arcaísmo. A cacofonia nada mais é do que o som desagradável que é produzido pela junção, pela união de certas palavras. Vejamos. Vou-me já andando, pois há pressa em minha bunda. Tá rindo por quê? Vou-me já andando, pois há pressa em mim a bunda. Algo que é abundante, algo que é em excesso. A mente poluída foi a sua. Mas percebeu que a sua mente poluída, na realidade, ela foi fruto de uma cacofonia. Olha a definição de cacofonia. Produção de som desagradável ou cômico provocada pela união de certas palavras. Então você percebe que nesse momento houve a junção, né, dos elementos que estão destacados, gerando aí esse sentido desagradável ou cômico, beleza? Depois da cacofonia, nós temos a colisão. Colisão, você fala, poxa, é um acidente? Bom, vejamos se a colisão ela é um acidente. Em se tratando de vícios de linguagem, e por favor, não confunda vícios de linguagens com figuras de linguagens. Figuras de linguagem você deve utilizar. Vícios de linguagem você não deve utilizar, deve apenas conhecer. Tá? Então, a colisão ela é a combinação desagradável de sons em virtude da aliteração. Opa, falei em aliteração, falei de figuras de linguagem. E o que é a aliteração? Você vai lembrar quando o teu professor disse que o rato roeu a roupa do rei de Roma. Percebeu esse Então, nós temos aqui, na realidade, uma aliteração por conta da repetição silábica. Observe aqui dentro da construção. Levante-se cedo esta semana. Levante-se cedo esta semana. O se cedo, tá? Perceba que o som é o mesmo, o som é parecido e torna-se, portanto, um som desagradável. Aqui nós temos uma colisão, mais um vício de linguagem. O eco nada mais é do que a repetição de sons iguais, por isso que remete aí a ideia de eco. Imagina você chegar no canto de sua casa, no canto do seu quarto, da sua sala, você grita e dependendo ali se a acústica for uma boa acústica, esse som ele vai, né, se propagar. Então, o eco dentro da construção textual, o que seria?
Tem gente que mente e nem sente que o agente de polícia pressente o comportamento indecente. Tem gente que mente e nem sente que o agente de polícia pressente o comportamento indecente. Percebeu essa quantidade excessiva de ente? Me deu até sede. Essa construção nós não podemos fazer. Isso é chamado de eco. Geralmente você, quando produz um texto, geralmente no parágrafo de desenvolvimento, é muito comum que você exagere nos advérbios ou no desenvolvimento ou na introdução. Esse exagero de advérbio terminado em mente gera um eco, tá? Então, você não pode utilizar esse tipo de construção dentro do seu texto, porque é um vício de linguagem que você não deve confundir com figuras de linguagem. Figura a gente usa, vício a gente elimina, vício a gente abandona, vício é ruim, beleza? Solecismo nada mais é do que um desvio sintático relativo à colocação ou emprego dos pronomes ou relativo à regência e à concordância. Lembre-se, quando a gente falar de sintaxe, a gente está falando aí do valor que um termo tem de acordo com a posição que ele ocupa dentro da oração. Nunca chamar-te-ia para o meu casamento. Opa, nunca chamar-te-ia? Ou, nesse momento eu lembrei aqui de colocação pronominal. Quando nós falamos em colocação pronominal, nós sabemos que nós temos ali a ênclise, a próclise e a mesóclise. E nós temos condições específicas, não são palavrões, nós temos questões específicas que nós chamamos de palavras atrativas que vão funcionar quando houver um caso de próclise, tá? E palavra de valor negativo antes do verbo gera próclise. Por quê? Porque a palavra de valor negativo ela funciona como uma palavra atrativa. Então a construção nunca chamar-te-ia está errado. O correto seria nunca te chamaria para o meu casamento. Plebeísmo, mais uma vez a gente volta na história e lembra de plebe, plebeus. Pois é, tem uma ligação sim com esse tipo de construção. Vamos voltar um pouquinho na história e lembrar, por exemplo, que a nossa língua, né, ela é originada do latim, e no latim você tinha um latim clássico e você tinha também um latim vulgar. O latim clássico ele era falado lá dentro dos grandes castelos, resumindo aí a grosso modo, e o latim vulgar ele era falado pela plebe. Tá? Então o latim vulgar era aquele que sofria diversas transformações e que, obviamente, não se aproximava do latim falado nos grandes castelos. Então você entendeu agora quem é a plebe, beleza? Aquele de menor prestígio. Diante disso, plebeísmo nada mais é do que um dialeto cuja estrutura afasta-se da norma culta. Vejamos o exemplo. Para de me avacalhar porque eu já estou de saco cheio de tanto você me gastar. Para de me avacalhar, aqui a expressão avacalhar, a gente tem aqui, né? Opa, vamos voltar aqui. Na expressão avacalhar, a gente tem aqui um plebeísmo. Na expressão saco cheio, também uma marca fortíssima da oralidade. E me gastar. Pô, fulano tá me gastando. Tá te gastando por quê, cara? Tá perdendo o seu valor quando faz isso? Óbvio que não. Tá? Então, isso aí é uma marca da oralidade. O ideal é que você não fale e muito menos que você escreva esse tipo de construção. Tautologia. Nome que chega a causar, né? Aquele impacto, medo. Mas a tautologia nada mais é do que o nosso famoso pleonasmo vicioso. E o que é o pleonasmo vicioso? Expressão que repete o mesmo conceito já emitido, por isso que é chamado de pleonasmo vicioso. E aí é importante que você não confunda pleonasmo vicioso com o famoso pleonasmo. O pleonasmo em si, ele é essencial dentro da coesão, para a coesão textual, ele é utilizado dentro do texto para estabelecer conexões. O pleonasmo vicioso é aquela repetição desnecessária. Vejamos. Adia essa reunião para depois porque o principal protagonista faltou, gerando uma surpresa inesperada. Se você adia, é para depois. Adiar para depois, já temos aqui um exemplo de tautologia ou de pleonasmo vicioso. Porque o principal protagonista, se é protagonista, é principal. Faltou gerando uma surpresa inesperada. Se era surpresa, era inesperada. Então esse texto está
repleto de tautologia, ou do nosso famoso, fugiu o nome, pleonasmo vicioso, ok? Beleza, chegamos então ao nosso estrangeirismo. O estrangeirismo é quando você se utiliza de palavras de origem facilmente substituível por correspondentes em nossa língua, ou seja, em nossa língua há uma palavra que você poderia empregar, mas você acaba se utilizando da expressão que veio de fora. E aí tem um ponto importante, que a gramática tradicional, ela considera o estrangeirismo um vício de linguagem. Mas os gramáticos mais modernos, alguns, não são todos, não consideram o estrangeirismo um vício de linguagem. Então fica aí a dica para você, é importante você saber desse detalhe. Vejamos. Será que o novo ministro da Saúde terá know-how para lidar com a pandemia e o lockdown? Será que o novo ministro da Saúde terá know-how para lidar com a pandemia e o lockdown? É uma pergunta. Ele quer dizer o seguinte, será que o novo ministro da Saúde terá conhecimento, capacidade técnica para lidar com a pandemia e o confinamento? Lockdown seria exatamente isso. E você pode me perguntar, mas poxa Jesus, por que não utilizam a expressão confinamento e utilizam a expressão lockdown? Bom, é um termo que veio de fora e a gente usa com muita frequência, mas se você observar, se você lançar a expressão confinamento, você vai perceber que essa expressão ela é comumente, não posso afirmar que só, mas posso afirmar que é comumente utilizada para a criação de gados, criação por confinamento. Então, suponho eu que uma das possibilidades seja essa, mas isso é uma suposição, não é uma afirmação, beleza? Prolixidade. O que é a prolixidade? Chega a dar desespero só de olhar para esse texto. Perceba que todos os outros exemplos eles foram simples, prático, direto e objetivo. Mas, em se tratando da prolixidade, a gente percebe que tem muitas palavras. Há muitas palavras. Uso de muitas palavras no lugar de poucas. Vamos ver? A sacarose extraída de cana-de-açúcar, que ainda não tenha passado pelo processo de purificação e refino, apresentando-se sob a forma de pequenos sólidos tronco-piramidais, de base retangular, impressiona agradavelmente o paladar, lembrando a sensação provocada pela mesma sacarose produzida pelas abelhas. Abelhas em um peculiar líquido espesso e nutritivo. Entretanto, não altera suas dimensões lineares ou suas proporções quando submetida a uma tensão axial em consequência da aplicação de compressões equivalentes e opostas. Cansa. Pergunto a você, o que ele quis dizer? Muito provavelmente você não entendeu nada, né? Exato, por quê? Esse texto foi prolixo. Esse texto, na realidade, ele deu uma volta absurda, simplesmente para dizer que o açúcar não refinado sob forma de pequenos blocos tem um sabor agradável do mel, porém, não muda de forma quando pressionado. Olha a diferença. Vamos voltar aqui no slide anterior. Opa, se é voltar, é no anterior. Vício de linguagem, percebeu? Olha o tamanho desse texto. Simplesmente para dizer que o açúcar não refinado, sob forma de pequenos blocos, tem um sabor agradável do mel, porém não muda de forma quando pressionado. Então aqui nós temos uma correção. Lembrando que, quando você vai produzir uma redação, é muito comum, quando você não domina o tema, você querer ser, ou tentar ser, prolixo para tentar enrolar a sua banca. A banca percebe isso e você perde ponto. Prolixidade é vício de linguagem. E aí você recebe lá na sua redação prolixo, e aí você acaba lendo errado, você acaba identificando que o corretor mandou a sua redação pro lixo. Não, não é pro espaço lixo, ok? As palavras, ou melhor, as sílabas estão unidas. Prolixo. Prolixo significa dizer que você foi extremamente, demasiadamente redundante, ok? Você deu uma volta para dizer algo que era muito simples, algo que era muito prático, algo que era muito direto e objetivo. Chegamos então à senhora ambiguidade. Uso de diversas palavras na frase de maneira a causar duplo sentido na sua interpretação. O chefe discutiu com o empregado e estragou seu dia. Veja, o chefe discutiu com o empregado e estragou seu dia. O dia de quem? O dia do chefe ou o dia do empregado? E aí?
Como eu faço para resolver essa construção? Lê novamente. O chefe discutiu com o empregado e estragou o seu dia. Como eu conserto esse erro? O chefe estragou o seu dia quando discutiu com o empregado. O dia de quem? O dia do chefe. Agora sim eu sei quem é, mas da maneira como foi construído, eu tenho aqui uma construção ambígua, ok? E a ambiguidade também é um vício de linguagem, porque ela não possibilita identificar exatamente quem é esse elemento referencial. A ambiguidade, ela também pode acontecer quando você usa um recurso de estilo. Vejamos aí essa tirinha. Vendo o pôr do sol. Aí alguém pergunta assim, quando que é pelo pôr do sol? Aí ele responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aqui o vendo ficou implícita a ideia se é vendo no sentido de assistir, contemplar ou de vender, auferir lucro, né, com o pôr do sol. Outro exemplo ou outros exemplos aí de ambiguidade com recurso de estilo. Você tem aqui duas imagens, ou eu diria 4 imagens. Bom, observa a primeira imagem, aqui à sua esquerda, inicialmente o que você enxerga aqui nessa imagem. Alguns enxergarão, na realidade, uma taça, né? Olha aqui, ó. Outros enxergarão, na realidade, duas faces. Uma face à esquerda, outra face à direita. Ou uma taça que é preenchida exatamente pelo espaço em branco. Isso é uma ambiguidade, só que uma ambiguidade dentro da figura. Outra ambiguidade aqui, nitidamente, quando você olha, você imagina, que você enxerga, melhor dizendo, né? 2 idosos, uma senhora e um senhor. Mas quando você olha mais atentamente, você percebe que na realidade nós temos aqui 2 músicos. Olha aqui, ó, um músico à esquerda, tá? E aqui o que seria o cabelo da senhora é uma cortina. Aqui você tem um músico à direita, beleza? Aqui o que seria até a cabeça e testa desse senhor, juntamente com o cabelo e a orelha, seria na realidade aqui a fachada, né? A fachada de um prédio, e aqui uma mulher encostada numa porta. Percebeu então como a ambiguidade ela é ampla? Bom, assim a gente finaliza então a nossa aula sobre vícios de linguagem. Buscamos trabalhar aqui os principais vícios de linguagem, não significa dizer que você tenha que decorá-los, mas é importante que você entenda. Agora, veja se você é capaz de identificar o que são esses vícios de linguagem, né? E desenvolver estratégias para desconstruir as marcas da oralidade. Uma das estratégias é ler. Quanto mais você lê, você melhora a sua construção. E aí você tem mais facilidade para identificar esses vícios de linguagem. Uma outra forma é consultar sempre o ponto da redação. No nosso canal, você terá sempre informação atualizada a respeito daquilo que faz parte da nossa língua, daquilo que faz parte do nosso elemento de comunicação. Porque você sabe, aqui o nosso conteúdo ele é de qualidade.